Nós abrimos a porta para vocês, né? Vocês têm que nos amarem muito. Olha, a gente primeiro estudou bastante, né? Se preparou de todas as formas e aprendeu, a gente aprende tudo, aprendeu a ser mulher mais forte, cada vez mais guerreira. Eu acho que quando a gente sai da casa, começa a vida, se reinventa de novo, vem os filhos, vem tudo, né? Então a gente começa, aí estuda, trabalha, cuida da casa, então esse foi o momento mais difícil. Eu percebi que mesmo sendo de uma família de mulheres da fronteira, eu não conhecia essas mulheres. Eu não conhecia a resistência delas, eu não conhecia a forma como elas tinham palmilhado o caminho para nós. E aí eu comecei a fazer esse trabalho do livro, Contos Sem Fadas, Retalhos de Memória, já vinculado a Alice, que é a ONG onde eu trabalho, Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação. E durante, eu acho que uns 4 anos, a gente trabalhou nisso, né? Com uma participação muito ativa da minha madrinha e da filha dela, das 2 Lias, que nem a gente chama. E a partir daí, a mulherada não quis parar mais, né? E inicialmente o trabalho, né, essa parceria da Alice com as mulheres de Bagé era feita exclusivamente com o Renascer. E aí se criou o jornal Almanac, né, que teve 2 prêmios do Ministério da Cultura. Então a gente resolveu independizar o projeto e assim nasceu o Sempre Viva, roda de memória, afeto e resistência, que vai trabalhar um pouco ainda na linha do Almanac, né, do Contos Sem Fadas, né, mas bastante com a linguagem da arte, da literatura, né, e também muito, muito, muito com essa perspectiva de recontar a história das mulheres idosas. A sociedade não sabe o que ela está perdendo ao prescindir do saber dessas mulheres. Quando sinto o minuano se aproximando devagarinho, ouço com atenção as mensagens e fico a perguntar. Afinal, qual é a voz do vento? Assobio? Uivo de lobo? Zunido? Rangido? Choro ou lamento? E o tempo? O que é o tempo? Ele nos deixa mais velhas, traz perdas, doenças e dores, mas também amores, sabedorias, filhos, netos, valores e calores. Eu adoro. Como eu gosto, eu acho lindo, lindo. O vento, quanto mais forte para mim, melhor. Claro, não ventania, mas o dia ventoso eu sou apaixonada. O vento me diz tanta coisa boa, ele assobia, ele assim, me deixa feliz mesmo. Olha, na campanha, lá na fazenda da minha mãe, a gente tirava leite, botava faca, parava rodeio e trabalhava com as ovelhas. A fazenda não era muito grande e o meu padrinho não tinha muito empregado. Então eram 3 filhas, 3 meninas e eu 4. E a mamãe fazia todos os serviços de casa e a gente ficava na lida. Mas normalmente as mulheres não faziam a lida, né? Não, mas era camperiada. Tu fazia camperiada também? Eu também. Apartava gado também? Bem direitinho. É isso. E acho muita falta e gosto muito. E o meu filho mais velho
que essa menina conhece ele, continua a luta, a mesma coisa. Na terra não era gaúcha, a Anita Garibaldi não era gaúcha, então qual é a heroína que nós temos no Rio Grande do Sul? Não temos, não. Quais são as características principais da mulher da fronteira? Eu já falei que são belas, são altivas, são generosas, têm um coração enorme para amar, são ótimas esposas, ótimas mães. Estou puxando o braço do meu assado, né? Eu fundei o Renascer e fui 18 anos presidente do Renascer. Eu era funcionário da Urcamp e fui cedida para a LBA, que era aqui na esquina, onde tinha muitos grupos e tinha um grupo de idosos. Eu tinha perdido a minha mãe há pouco tempo, então eu me identifiquei com aquele grupo, fiquei apaixonado por essas idosas. E elas por mim, as minhas colegas maldosamente me diziam que eu era a Xuxa das idosas. Que tu era quem? A Xuxa das idosas. Maldosamente. E aí, quando a Rossane Collor, que fez aquele bafafala, que fechou a LBA, não tinha mais dinheiro, aí elas ficaram, o Sesc se ofereceu para ficar com aquele grupo de idosos, as máquinas de costura, tudo que a gente tinha de bom foi para lá. Aí quando terminou, que não veio mais o per capita para o Sesc, mandou elas embora. Aí elas começaram a vir atrás de mim. Eu comecei com Renascer com 2 pessoas mais velhinhas, mais idosas, as que mais era? necessitadas, que é a dona Inocência e a dona Maria Eugênia. Já faleceram as 2. Aí, na sala da saúde mental. Aí, quando foi no outro dia, já tinha 20, assim teve até 200 e tantos no Renascer. O Renascer nasceu de 3, informação, cidadania e lazer. A gente nunca teve, assim, para brincar, como muitos lugares pensam que o idoso vai para brincar, não é. É sério, a coisa é séria. Todas tinham que ter seu título, votar, todas tinham que ter suas opiniões, sabe? Outra coisa, a mulher fala muito pouco, tem medo de falar. Lá no Renascer elas aprendem a conversar, aprendem a falar. A gente ajuda muito na autoestima, levanta muito a autoestima. Verdadeiros milagres a gente vê lá dentro. Às vezes a pessoa chega de cabeça baixa, descabelada, velhinha, daqui um pouco, um mês mais, já está penteadinha, de brinquinho, está falando, é outra pessoa. Eu vejo verdadeiros milagres lá no Renascer. O marido deixou por uma mais moça, a filha morreu, o neto não sei que, não quer mais saber dela. Chego num choro, daqui a pouco, então, alegres e retumbantes. Para fazer cerveja. Aí essa As abelhas voam. E as mulheres? Bom, a gente não voa, mas corre, ou ao menos tenta. O Renascer é tudo para mim, é a minha segunda casa. Porque eu gosto, me sinto bem, né? Feliz, que chega aquela hora, aquele dia de vir. Eu gosto já. Já me arrumo, já almoço bem cedo, já me arrumo para vir. Gosto muito. Quando eu vim de lá, de Passo Fundo, eu vim embora, eu e o meu filho, né? A minha filha ficou morando lá. A casada ficou lá. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei quase um ano, chorava, falta de tudo, eu não conhecia ninguém aqui, né? E tudo era estranho para mim, chorava muito pela falta da minha mãe, porque eu morria de amor por ela, né? Deus o livre, até hoje, pobrezinha, que Deus deu um lugar bom para ela. E eu chorava muito, daí a minha vizinha um dia disse para mim, por que tu não participa de algum grupo? Eu digo, mas eu não conheço nada aqui. Daí, no Caique tem um grupo, um cursinho. Foi ali que eu conheci a professora Gladys. Tem um cursinho, eu acho que fazia o quê? Um ano do Renascer. E aí eu comecei a fazer o curso com ela e ela já me levou pro grupo nosso. Sabe? 21 anos já, né? Porque eu fazia um ano que tinha o grupo, que era lá no CAPES. Elas vêm aqui às vezes tristes, às vezes já tem perdido o marido, o filho, ou estão abandonados pelos parentes. Então elas vêm aqui e começam, fazem um tricôzinho, não sabem fazer nada às vezes. Aí dizem, mas vai indo de mês em mês, vê qual é que tu gosta mais. Aí tá.
Aí começa, e faz uma bainha no guardanapo, outro dia ela faz um guardanapinho, e vai aquele levantando a autoestima. Umas nunca tinha entrado no restaurante. A gente leva e diz como tem que se comportar. E é aquela coisa, então ela já sabe depois outro dia ir sozinha, ir com o neto, ir com os filhos, né? Sabe? Então eu acho assim, que elas começam a passear mais, porque tem tantas festas que é de graça aqui mesmo, na frente do centro administrativo, tem sempre, né? Então elas começam a participar de tudo, porque já estão saindo sozinhas. Eu não tenho filho, eu sou só. Aí pelo menos quarta-feira eu sei que eu tenho que vir para cá, né? A gente conversa com uma, conversa com outra. Eu sempre procurei fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer sapatinho de criança. Te lembra que nós íamos entregar ali no hospital de clínica para pediatria da Santa Casa? Depois comecei a fazer blusãozinho ali, comprava lã, e vinha a verba, comprava lã, eu fazia os blusãozinhos. A Lia comprava, a Carmen comprava, a Juliane comprava para os netos, que era dinheiro para a caixa do BRIC, tudo isso eu fazia. Agora eu só faço as cobertas. Peço lã para uma, para outra, minhas amigas me dão o resto de lã. Isso aqui eu inventei, fiz um para mim e depois comecei a fazer para cá. E aí eu aprendi, sabe fazer malha, só não sei tirar por receita, mas agora alguma coisinha eu tiro. Quando eu trabalhava, foi bem quando começaram esses grupos com pessoas de terceira idade, que eles disseram. Bom, aí depois foram extintos aqueles grupos, né? Me aposentei e a gente começou a juntar esse pensamento de resgatar, até por pedidos de algumas que eram dos grupos. Ah, mas era tão bom, a gente podia se reunir, era junto com a Lia, né? O que nós podemos fazer? Vamos ver o local. Eu gostaria de ter, assim, um poder de poder ajudar mais do que eu faço aqui, porque eu amo elas todas de paixão, eu acho, assim, maravilhoso. Eu me sinto bem. Tem muitas que vêm só para se reunir, talvez pessoas que são muito só, né, ficam em casa, elas vêm para cá para conversar, conversam, assim, nem não trabalham muito. Tem muitas que vêm, às vezes estão doentes, elas começam a vir, ficam bem, né, vão melhorando. A maioria das mulheres de antigamente, especialmente as que moravam em campanha, conheciam o poder das ervas, porque era com elas que curavam os males e achaques de toda a família. Doutor era só para os casos de vida e morte. Então, quase tudo se curava com chá, com infusão, com unguento. Isso aqui é minha física todos os dias. Ah, isso é bom mesmo. Só não reparem pra cá, porque é uma velha. Tem novo no pátio, mas sou eu que faço. Meu serviço. Ó, aqui tem flor. Isso aqui é chá. Isso aqui é rodinha. E é dessa Tá bonita essas plantas. Não, tá feia. Aqui tem a levante. Pra que serve a levante? Olha, eu acho que é pra gente tomar para dores, coisa, ou para levantar alguma coisa, né? Quando eu tô com dor de cabeça, pego uma folhinha assim. Ó, não tô com dor de cabeça, não caiu. Como é que é o quebranto? Como é que é a benzedura? Você pode falar ou não pode? Olha, não. Não pode falar. Só na hora de benzer. Por que não pode falar, ó? Ué, porque senão perde o efeito. Ah, tá. Então, quebranto. O que mais? Empate eu quebro. Empate no estômago, porque às vezes a criança está com o estômago inchado, tá? Então a gente vê. E com quem que a senhora aprendeu? Com a minha madrinha. Uma madrinha que eu tinha, que ela benzia. O que precisa ter uma benzedeira? Para te fazer uma benzedura, o que tu precisa ter? É só para costurar mesmo uma rendidura ou torcer um cartel de linha sem uso, uma agulha nova, e a gente costura em um paninho novo.
Aí eu me entretenho aqui. Eu digo que os vizinhos às vezes pensam que eu estou aqui sentada cuidando da vida deles. Mas não é. Esses tapetes eu faço de essas coisas que vem, as roupas para as lojas. Então, a minha filha me trouxe uma e disse assim, é para lavar o chão. E eu fui disse para ela. Disse, não, isso aqui dá para fazer tapete. Aí comecei, não parei mais. E como é que tu faz? Tu corta as tirinhas? Corta as tirinhas. Não dá uma trabalheira medonha? Não. Deixa eu ver. Esse aqui eu tô vendendo, emendei, vou vender por 20. E esses 10. E ajuda na tua renda? Aí, ó, dá uma ajudadinha. Esses aí, a Mara mesmo é freguesa. Ah, é? A própria filha? E tu fica muitas horas fazendo o teu tricô? Não, só depois que eu faço toda a minha lida da parte da manhã. E depois, então, que eu não tenho na parte da tarde, sim, eu venho. O que é a tua lida da parte da manhã? O que tu faz na parte da manhã? Todo serviço que a dona de casa faz. Varrer, coisa de fazer uma pouco de comida, lavar roupa. Quantas pessoas moram contigo aqui? Comigo só um neto e um bisneto. Mas eu só faço a comida para eles, mais nada. Ele que faz, ele que leva o meu bisneto para aula. Ele que lava roupa, desde os 3 anos. Então tu educou bem o teu guri. É. E quantos filhos tu tem? E quantos netos e quantos bisnetos? Ah, e agora... Filho, vamos começar pelos filhos. Filho, são 7, né? 7 filhos. É. Porque um Deus levou, né? Então eram 8. 8. E netos? Ah, e netos... Perdeu a conta? Então o bisneto perdeu a conta também. Piorou. Ah, eu viuvei, né? Aí eu fui aqui para Nossa Senhora do Carmo para tecelagem. Trabalhei com a Gisela. E aí eu comecei na tecelagem. Daí comecei a conhecer o grupo e fui introduzindo e cheguei onde cheguei. Tá, mas quando tu entraste no grupo, tu foste uma das primeiras do grupo, né? Uma das mais antigas, né? Sou a fundadora, junto com a Li. Tá, eu quero saber quantos netos, quantos bisnetos a avó tem. Netos são 49. 49 e bisnetos são 53. Quantos? 49 netos e 53 Soma bisnetos. 49 mais 53, então. Rapidinho, vamos ver se eu vou ler. 99... 102? Não, 102 acho que é. 102, mais 7... Mais E meu 8 bisneto filhos. que eu tô falando, quando era pequenininho, lá na creche. Oma, eu acabo de descobrir que tu tem 110 descendentes. Mas não sei, eu sei que o dia que eu me for, eu vou deixar um legado grande. Coloca um chá. Qual é o chá? Ah, esse aqui é... Agora não lembro. É... Aspirina, acho que eu peguei ali. Ó, aí coloca a bomba assim. Deixa descansar. Aqui a gente faz aqui com a mãe, né?
gente veio aqui, fizemos aqui de tarde, fizemos isso aqui. Lógico que é mais gente, mas hoje, né, o pessoal tá trabalhando. A gente fala assim, damos risada, contamos cada causa que vocês precisam ver. A gente relembra. A gente coloca uma mesa aí, ó. Tá? E aí... Tá, aí o mate já inchou a erva, né? Aí coloca aqui, né, a bomba. E a gente não tomamos mate doce. A gente não toma mate doce aqui, a gente só toma o mate amargo. Chimarrão, né? Aí coloca a água, né? Aí, né? Aí a gente toma, né? Vai tomando. Né? E vai degustando uma bolachinha. Então vem muita gente de tarde? Assim, ó, vem a minha irmã, vem o meu irmão, eu, né? Tem uma neta dela que vem, né? Não é sempre, é quando dá, vem. Eu venho quase todos os dias. Às vezes, quando ela tá com vontade de tomar chimarrão, ela não toma, né? Aí eu também não tomo. Mas se ela toma, geralmente ela toma. Né? De tarde, assim, ela toma de manhã, isso é sagrado, de manhã, perto do meio-dia e de tarde. Isso, o chimarrão dela, isso aí é sagrado. A culinária de campanha era racista e elitista. Só os pobres comiam feijão preto. Na mesa dos ricos, o feijão servido era o branco ou o vermelho. As comidas eram feitas com banha de porco ou graxa de ovelha, e a salada não fazia parte do cardápio. A sobremesa era obrigatória. O doce de figo, tu agarra, ele descasca ele. Não precisa descascar, só rapa na água morna. Aí tá na tua vontade. Rapa bem rapadinho. E depois dá uma abertinha assim bem assim na bundinha. Tá. Depois coloca numa calda, numa calda morna, uma calda rala, uma caldinha bem rala. Calda de açúcar? É. Depois bota em cima do fogo. E ali deixa ele um pouquinho, deixa ele ferver. Não deixa ferver demais. Depois vai indo. Depois vai indo. Não precisa doce de calda, não mexe. Não dá trabalho. E como é que não pega na... De vez em quando, claro. Dá uma mexidinha, com a escumadeira. Aí tu prova a calda do teu gosto. Aí é teu gosto. Tá bem doce, né? Não sei, né, que ela vai gostar. A minha mãe de criação gostava bem doce e para guardar. O doce de figo, ele é muito delicado. Se tu não faz a calda meia grossa, ele arruina. Azeda em seguida. Como é que a gente guarda ele, então, para não azedar? Fecha bem fechadinho. Até a caldinha bem grossinha. Bem perigo. Naquele livro, Contos Sem Fadas, daquela história do penteado, No dia do meu casamento, a minha mãe não queria que eu casasse com aquele rapaz, não queria. Porque a minha irmã mais nova já tinha casado. E aí ia ficar só eu e ela. Ela estava meio se separando do meu pai, porque meu pai tinha outra mulher. E aí ela, acho que ia se sentir sozinha, não sei. Aí quando foi o dia do meu casamento, né, que chegou o dia, né. Aí ela, furiosa, porque aquele tempo antigo dava o pau na gente sem dó, né. E ela pegou e aí eu fui no cabeleireiro, de noite até a minha vizinha, que era cabeleireira, fui lá, fiz o cabelo. Mas aquela noite eu chorei a noite inteira, porque ela brigou o dia inteirinho comigo, né. Aí fiz o cabelo, no outro dia de manhã, quando foi pra minha irmã me arrumar, né. Arrumei, botei o vestido e tudo, e a minha mãe ficou enfurecida, né?
Me disse tudo que tinha veio na boca. E aí me pegou pelos cabelos e desmanchou meu penteado. Mas assim mesmo eu casei. Os pais não tinham paciência, não sei, não tinham amor. Não sei se era o que era aquilo, era educação, não sei. Não tinham amor, não davam um abraço no filho. Só queria era bater, bater e bater, né? Então aquilo foi muito dolorido para mim, né? E os maridos? O marido, daí casei achando que eu ia me livrar, viver numa boa com o marido. Casei, dali 8 dias já brigamos, eu já fui pro hospital, porque daí eu tinha jantado, ele chegou e a gente discutiu e aí ele já veio querer dar em mim e se peguemos ali no laço. E aí eu caí de uma cadeira e eu acho que aquela que eu comi aquilo lá me fez mal, eu fui parar no hospital, 8 dias. Aí todo mundo já abriu o olho, tá grávida, não tinha nada a ver, aquele tempo era bem diferente. Aí ele pegou meus comprimidos, que eu tomava, né, anticoncepcional, pegou e jogou pela janela, que disse que eu não ia mais tomar aquilo. Mas ele não parava em casa, né, só na rua, dia e noite, né, trabalhava de noite ia pros bar beber. Aí pegou e jogou aquele comprimido fora, aí eu fiquei, fazer o quê, né, a gente era meio bocó mesmo, é boca aberta. Aí... E eu vendo que não ia dar certo, né? Aí ele pegou, foi para trabalhar para fora. Eu digo, vai ser agora que eu vou me mandar. Eu não aguento mais. A minha vida era só chorar, né? Chegava sexta-feira, eu começava a chorar e ia sexta, sábado, domingo, ele na rua e eu em casa. Aí fica com a mãe, fica de companhia com a mãe e a minha cunhada, né? Que era uma irmã para mim. E ele ia jogar, ia os matinê que tinha de dia, né? Só chegava sexta, sábado, domingo, era como se estivesse trabalhando ele. Não, a gente não se via. Só vinha chegar de madrugada, não podia sair. Aí um dia ele chegou, daí eu disse pra minha sogra, eu vou embora, eu não vou mais ficar, porque tu vai fazer isso, porque não sei o quê. Ela disse, eu não sei o que fazer, porque eu falo, converso com ele, mas não adianta. Daí ele saiu e eu peguei, arrumei tudo minhas coisas e me mandei lá pra minha irmã, né? Aí ele ficava 10, 15 dias fora, né? Quando ele chegou, eu não estava, eu já tinha ido lá levar minhas coisas lá na minha mãe, que ela morava em Passo Fundo, e voltei para minha irmã para buscar mais. Quando eu voltei de lá, que ele descobriu que eu tinha saído, me virou no bicho. Aí foi lá na minha irmã, para trás de mim, queria que eu voltasse, chorava. Eu digo, não vou mais voltar. Mas quando eu fui lá na minha mãe, ela olhou para mim e disse assim, ainda tu tá grávida, ela achou, naquele tempo não dizia grávida, né? Aí tu tá barriguda, ainda vem com uma cria na barriga. Isso foi o que ela disse pra mim, aquilo doeu, né? E eu pensei, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Esperando um filho, o que vai ser? Aí voltei na minha irmã, pra pegar minhas coisas, daí ele chegou lá de noite, bateu. Daí eu digo pra minha irmã, é ele. Ela disse, agora eu digo, se não atender vai ser pior, porque ele viu que nós estamos em casa. Aí veio conversar, eu digo, não quero, não vou voltar mais, não vou. Porque não sei o quê, porque eu vou mudar. Eu digo, eu tô cansada de ouvir todos os dias isso e tu não mudou nada. Mas eu fiquei quieta, não falei da gravidez, fiquei quieta. Eu não tinha certeza, mas a minha mãe olhou e já viu, né? Tu tá grávida, tá barriguda. Eu digo, e agora, Jesus? Aí fiquei quieta, voltei lá pra casa da mãe e apanhava que nem bicho da minha mãe. Grávida mesmo, ela dava lepão. Ela sempre foi muito... eu não sei te dizer, aquilo eu acho que ela era doente, não era normal aquilo, né? Para ela tudo era ponto de faca. Aí aguentei aquilo, quando eu estava quase perto de ganhar minha filha, eu vim na minha irmã, para ver se arrumava os papéis para ganhar aquele tempo que ganhava não sei o que do marido, né? Aí para ele, daí ele disse, porque não sei o que, porque eu não tenho carteira assinada, tá? Não, mas eu quero voltar contigo. Eu digo, não, eu não quero voltar. E eu grávida, quase ganhando, né? Aí não aceitei. Voltei embora. E foi assim minha vida. Não era fácil ser uma mulher separada na época? Não era, não. Era muito difícil, né? Tu acha que a vida das mulheres mudou muito? Muito. Por quê? O que houve? Muitas coisas. Os pais respeitam mais os filhos, né? Parece mais amor, não sei. Mas meu tempo com a minha mãe era diferente. A minha mãe era muito enérgica. Por que tu acha que a vida das mulheres melhorou? Foi conquista delas ou foi... Delas, né? Delas. Porque uma vez, Deus do livro, tu não pode trabalhar porque tu é mulher, porque tu tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos, fazer comida, fazer isso para o marido e limpar a casa e cuidar da casa.
Do meu tempo, que quando eu estava com ele, que eu queria trabalhar, ele não me deixava. E agora não, se tu quer fazer o que tu quer, eu dizia, eu vou cá, eu vou lá, tu vai, né? Dileta. Não é mais aquele tempo que tu era, os maridos mandavam, né? Claro que nós temos que respeitar nossos maridos. Mas se eu disser para esse meu marido que eu tenho agora, que faz 22 anos que eu tô com ele, ó, fulano, eu só digo assim, ó, Mário, eu tô saindo amanhã, nós vamos viajar. Eu não vou dizer, dá pra mim ir. Antigamente, Deus tinha que dizer, dá pra mim ir lá em tal lugar. Não, hoje eu só digo, volto, amanhã eu vou pra tal lugar, lá pra Livramento com o grupo, eu vou pra cá, vou pra lá. E ele até me leva nos lugares que eu quero ir, ele me leva e me deixa lá, né? A mulher é muito liberal hoje. Mas graças a Deus, né? Tu acha que a tua vida hoje... É um mar de rosas. Jesus, é um mar de rosas. Estou no céu aberto hoje. O livro Contos Sem Fadas, Retalhos de Memória, é um livro que eu sou apaixonada. A proposta era fazer depoimentos delas de histórias. Para elas foi muito difícil, como disse a mãe, como as outras, porque elas eram histórias assim muito marcantes na vida delas. Tinha coisas assim que elas não contaram nem para os filhos, eu me lembro. E na época a gente reuniu, depois que foi feita as coletas, a gente reuniu e teve uma reunião com elas e com os familiares para ver se elas se propunham a publicar, né? Aí eles adoraram. A gente se reúne com elas uma vez de 2 em 2 meses e elas que escolhem os temas. A gente propõe para elas, por exemplo, nesse aqui, que é o filme da nossa vida, a gente propôs para elas falarem sobre alguma coisa que interessasse elas, um filme que marcasse elas, e elas falaram e elas vão evoluindo com aquele tema que a gente traz a proposta. Me dão simpatias, me dão receitas caseiras, receitas de chás, me dão umas receitas, umas dicas para o lar, por exemplo, como tirar mancha de tapete, essas coisas caseiras, então é uma coisa que elas adoram. Tem alguma história que particularmente te tocou? Aqui a Fogueira no Pátio, que inclusive a Fogueira no Pátio tem um roteiro para filme, só que a gente não conseguiu filmar ainda, por falta não tinha cineasta disponível. Era a época da Redentora, chamada Redentora, essa Revolução Horrorosa. E papai tinha morrido há pouco tempo e eu estava com a minha mãe em casa, com muita dificuldade. E tinha uma amiga que morava aqui dobrando num lindo apartamento, casada com 2 filhinhos pequenos, minha colega de escola normal, de magistério. E o marido dela tinha muitas publicações comunistas, muitas revistas chinesas e tudo. Aí, o primeiro, eles se reuniam na casa dele, um intelectuais, para estudarem sobre aqueles livros mais importantes. E eu, algumas vezes, até acompanhei no estudo esse mais. Aí, começaram os amigos dele a serem presos e ele fugiu. Deixou ela com as 2 crianças. Fugiu para a campanha, para a casa de uma tia dele. Um dia de noite ela aparece aqui, dizendo que tinha recebido uma notícia que iam bater na casa, no apartamento dela. Aí começou a carregar livros e revistas aqui para casa. Eu passei a noite inteira queimando numa churrasqueirinha que tinha aqui com a mamãe. Um fio, uma chuva e nós queimando livro e revista a noite inteira. Outro dia de manhã, bem cedo, foram lá na casa dela, com a baioneta, rasgavam tudo, arrebentaram tudo. Ela só com as 2 crianças. E eu me senti feliz de ter salvo. E nós com medo que passavam toda hora aqui para cuidar, vissem a fumaça do pátio e nos prendessem também. E na época tinha uma pessoa que vinha aqui e ameaçava vocês, não? Todo dia ele ameaçava. Como é que era? Você dizia nosso amigo. Estava meu pai quando estava doente, vinha todo dia aqui. Você passar com a guria que era eu. E o que ele dizia? Ele dizia, olha, a gente está sabendo quem é que está ajudando os comunistas, está sabendo, vai prender também. Não sei se ele dizia aquilo só por dizer ou se ele tinha alguma suspeita, a gente tinha medo dele. E quem era ele? Era um antigo ferroviário, que
estava bem de vida, tinha um lindo carro. Na nossa imagem ele estava muito rico. E o que deu dele depois? Mas não deu nada, ele morreu de velho. Ele. Não, mas ele se candidatou, como é que foi a candidatura dele, que ali foi uma vingança? Ele teve 2 votos dele da mulher só. Capaz. Foi. Se candidatou a quê? Vereador. Como é que era? Alexandre Milfort, um voto. Alexandre Milfort. Ele cuidava das urnas para ver se a gente tinha votado, ficou furioso porque a urna da gente não tinha voto nenhum para ele. Para encerrar o assunto, eu vou contar um segredo. O maior sonho da humanidade é envelhecer. E antes que alguém aqui decida protestar, que pare e raciocine comigo. Todo mundo quer ter uma vida longa, certo? Digamos, 90 anos. Então faz a conta. Quantos anos nós vamos ter de juventude e quantos de maturidade? 90 menos 30. Isso é bem mais do que a metade.